Galera apaixonada pelo esporte, sejam muito bem-vindos a mais um podcast DNA do Esporte SCS, também no Instagram, @DNA do Esporte SCS. Antes de apresentar o nosso convidado, não esqueça de se inscrever no YouTube, no nosso programa, DNA do Esporte SCS, e acionar o sininho lá, tá? Deixa o sininho ativado para você estar por dentro, ficar por dentro de tudo que está acontecendo, do que vai acontecer e o que aconteceu lá atrás nos nossos programas também, tá bom? E também nos ajude fazendo o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, beleza? Hoje nós vamos falar aqui no nosso podcast sobre molecadinha no futebol. Futebol para molecadinha, iniciação e um projeto. E para isso, gente, eu trouxe aqui o meu amigo Charles dos Santos Rocha, que vem trabalhando com a molecada uma vida, já foi jogador de futebol, já defendeu São Caetano do Sul em várias etapas aí. E antes de eu ler o currículo dele, Charles, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação, um prazer imenso poder falar de futebol e estar nesse programa aqui junto com vocês aqui. E futebol pra molecadinha, né? Exatamente. Porque essa geração que tá vindo aí tá difícil, hein, Charles? Mas é isso aí, a gente tá aí pra poder se diferenciar no trabalho, de modo que a gente possa quebrar esse tabu, né? Então... É isso mesmo. Charles dos Santos Rocha é treinador de futebol e coordenador do projeto Craques de Elite de São Caetano do Sul. Atua como técnico da equipe Sub-15 do Clube Atlético Juventus. Já exerceu as seguintes posições: foi auxiliar técnico da equipe Sub-15 17 do Oeste Barueri, auxiliar técnico da equipe Sub-20 do AD São Caetano e auxiliar técnico da equipe Sub-15 17 do Oeste Barueri. Campeonatos: Clube Atlético Juventus, Campeonato Paulista Sub-15, Oeste Barueri Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-15 17 2023, Paulista Cup Sub-15 17 23, AD São Caetano, Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, Campeonato Paulista Sub-20 2022-21, Paulista Cup Sub-20 de 2021, Clube Atlético Joseense, Paulista Cup Sub-20 em 2020, Copa San Roque Sub-20 2019, SC Atibaia, Campeonato Paulista Profissional, Série A3 2018. Campeão e acesso para a Série A2 de 2019. Copa São Paulo de Futebol Júnior e Jogos Regionais Sub-20 2018. Copa Paulista Profissional 2018. Campeonato Paulista Sub-17 e Sub-20 2017. Jogos Regionais e Campeonato Paulista Sub-20 2016. Jogos Abertos do Interior Sub-20 em 2016. E para a galera aí entender do nosso assunto hoje, eu gostaria de soltar um vídeo, umas fotos aí, para a gente começar o nosso programa já assistindo vídeos. Isso aí é
Quem que é esse time aí? Esse aí é nossa equipe do Sub-15, né? No Clube Atlético Juventus. Estamos em competição, já na segunda fase do Campeonato Paulista. E aí foi um jogo lá no Serete, né? Onde nós terminamos aí com a vitória, alegria da molecada. E é prazer demais estar vendo eles aí na telinha. Bom demais. É isso aí. Isso aí é o nosso projeto, né? Projeto Craques de Elite, que teve seu início ali em 2010. Já vamos aí para quase 15 anos de projeto. Ao lado, o meu pai, né? Que juntamente comigo aí fundamos aí o projeto. Né? E toda a molecadinha, né? A molecadinha desde o Sub-8 até o Sub-12 aí, tentando fazer esse projeto acontecer diariamente, um projeto independente, que a gente tem Aonde prazer. você treina, Charles, pra essa molecadinha aí? O nosso núcleo fica no ginásio Aresme, tá? Hoje nós estamos em 2 unidades aqui na região, no ginásio Aresme e aqui também no ginásio Vitório Dalmas, aqui no Parque Linear, já há alguns meses, né, com a intenção de expandir ainda Aquele mais. ginásio que ficou lá, ele Santa funciona? Maria, Funciona o antigo ali? Santa Maria. O antigo Santa Maria. E a gente está lá com o projeto também agora, com essa proposta, né, de continuar expandindo aí o projeto e trazendo essa vivência, essa oportunidade dos garotos poder desfrutar dessa modalidade que é o futsal, né, aqui na região. Solta o vídeo. Vem pra Craques de Elite. Desde 2010, a Craques de Elite escreve sua história com excelência, inovando na formação de crianças e jovens na modalidade de futsal. Agora estamos ainda mais perto de você, com 2 unidades estrategicamente localizadas. Unidade Santo Antônio, no ginásio Aresme, e Unidade Parque Linear, no ginásio Vitório Dalmas. Venha fazer parte dessa história. Traga seu filho e vivencie um ambiente acolhedor e inovador, onde o futsal é a base para formar grandes atletas e cidadãos do futuro. Craques de Elite, muito mais que uma escola de futsal. Um lugar para crescer, aprender e vencer juntos. Charles, eu vi aí o que é Licença B, que está escrito no seu Instagram. Licença B hoje é uma licença pela CBF Academy, né? Onde é um critério para os treinadores de futebol, né? Tendo em vista aí a profissionalização dos treinadores de futebol, já desde meados ali de 2016. Para exercer a função, tem que ter a licença, né? Então, iniciando ali pela licença C, né? Você podendo trabalhar em projetos e categoria sub-11, isso voltado para o alto rendimento, tá? A licença B, com a permissão para você trabalhar do sub-11 até o sub-20, e a licença A, que é a que eu dei entrada agora, para poder trabalhar no âmbito profissional, né? Exercendo a função de treinador em equipes profissionais. Ah, bacana. Eu possuo a licença B hoje no momento. Me fala uma coisa, da onde surgiu a história, da onde surgiu e o que é esse projeto Craques de Elite? Craques de Elite é um projeto que foi fundado em 2010, em agosto de 2010. Estamos prestes a completar 15 anos. E eu fundei juntamente com meu pai, né? Com a proposta de trazer essa modalidade, essa vivência que eu tive. Eu sou oriundo do futsal. Comecei nas escolas de futsal aqui da região, Gonzaga, Tamoio, Gicela, Santa Maria. Então, passando por todos eles. Tendo a vivência também já na base, lá na época da GM. Lembra? Grande GM. A GM tinha cada puta time forte demais no Brasil. Eu ficava vislumbrado, né? A gente teve grandes referências do futsal nacional, Schumacher, Manuel Tobias, jogando em São Caetano, pela GM. E desde então, minha formação foi através do futsal. Depois eu migrei para o futebol de campo com 13, 14 anos. Nessa primeira oportunidade, pelo AD São Caetano, jogando na base. Na sequência, Corinthians. E assim sucessivamente até chegar ao profissional. E a Craques de Elite é muito bacana
poder falar um pouquinho desse projeto, que é um projeto que é para além da vida, assim, eu considero. Para além da projeção profissional e de carreira, é um projeto que eu carrego com enorme carinho. Porque a gente começou do zero, né? Lá em 2010, na oportunidade, eu e meu pai, resolvemos ali, em comum acordo ali, iniciar um projeto que pudesse abranger a modalidade e dar essa oportunidade, né? Tendo em vista a dificuldade de inserção de alguns alunos, na época em algumas escolinhas também estarem defasadas, né, no aspecto formativo ali, e com a intenção de alimentar essa modalidade, a gente iniciou do zero lá no ginásio Aresme, né, em 2010, e foi tomando uma proporção interessante. A gente foi, né, tendo a oportunidade de expandir esse projeto. E hoje, com quase 15 anos, eu sou muito grato porque toda a minha trajetória no futebol, não só de iniciação, mas hoje há 10 anos no alto rendimento, passa pelo projeto Craques de Elite, onde eu tive a oportunidade não só de fundar juntamente com meu pai, né, de começar do zero, mas de aprender muito. Então eu costumo dizer que para além do futebol, o que ele pode retornar é essa vivência, esse aprendizado diário. E na mesma medida que eu transfiro meu conhecimento diário, eu aprendo muito com eles. Então, eu sou muito grato. E é um projeto aí que eu considero inovador e que tem esse viés aí fenomenal de poder trabalhar nessa modalidade. E você falou uma coisa que é muito interessante. Você está dando, acho que sabe tudo, modo dizer, tá? A gente sabe que aprendeu tudo. Agora, quando dá aula para essa molecadinha do sub-8, sub-10, você acabou de falar uma coisa que é muito... Assim, você acaba aprendendo com eles, que é uma geração completamente diferente do que nós vivenciamos lá atrás, né, Charlie? Exatamente. Molecadinha acho que é muita informação, muita tecnologia, né? Então, você acaba vendo cada absurdo dessa molecada aí. Que coisa que a gente fala assim, isso aí quando eu tinha 15 anos que fazia umas coisas dessas, ou falava umas coisas dessas, a molecadinha com 8 anos, hoje eles estão muito adiantados, né? É o que eu digo, né? Na mesma medida que você transmite, você acaba aprendendo muito. E é isso. A geração, eu posso dizer um pouquinho ao longo do projeto Craques de Elite, que está prestes a completar 15 anos, eu tenho aí, teoricamente, 2 gerações aí, né, que de 2010, agora já de 2020, né, entendendo aí uma geração de 10 em 10 anos, e totalmente diferente. Então, o que eu fazia e como eu fazia lá em 2010 já não é como eu faço agora em 2025. Eu ia falar isso agora. E é isso que é legal. Importante você estar aberto para primeiramente entender isso e poder, em meio a essa expectativa, poder buscar soluções para poder atender a necessidade de cada um deles. Um exemplo hoje o nosso projeto ele abrange muito a questão da inclusão, né? Então, de 2010 a 2015, a gente não tinha muito essa inserção desses alunos, né? Hoje, já no projeto, por conta de fazer valer toda uma identidade, um DNA que é do projeto, incluir, hoje eu tenho alunos com necessidades especiais, né? Com autismo, com TDAH, acho que é a coisa que mais tem hoje. Hiperatividade, então com necessidades. Eu considero toda criança especial de algum modo, mas com necessidades. E hoje, há 10 anos atrás, era um fator limitante. Eu vi isso muito na região e em outros lugares. E de meados de 2015 até agora, foi algo que foi se tornando realidade no projeto Craques de Elite. Então hoje, se a gente pegar a média estimativa da quantidade de atletas que nós temos hoje, de alunos, 30% está nessa faixa aí de necessidade especial, e é muito bacana. E é algo assim que eu considero importante nos tempos de hoje, coisa que não era lá em 2010. Então talvez seja um diferencial e o que vai deixar legado daqui 10, 15, 20, 30 anos aí no projeto. E sem contar a adaptação que você teve que se adaptar, porque nós já, na nossa época, ia lá, pegava a bola, saía, jogava, não tinha escolinha, não tinha nada, ia aprendendo. Hoje, com essa tecnologia, é lógico, eles têm muito mais tecnologia, as informações chegam muito mais rápido,
mas o desenvolvimento motor dessas crianças, Exatamente. eles demoram muito mais a se fazer do que na nossa época. Nossa época era ali, vamos ali no Bumba Meu Boi. E hoje não. Hoje eles vêm jogando videogame, você tem que tirar o videogame e aprender a molecada até correr, se depender no caso, até correr você tem que ensinar a molecada, não é isso? Exatamente. E entendendo isso, é uma proposta que a gente tem lá no projeto, né, de priorizar as capacidades físicas, né, neural, psicomotoras, para poder desenvolver esse aluno que chega lá no projeto. Porque realmente eles vêm, o aluno que chega lá nessa condição, com tempo ocioso de tela, né, em função de ter muito esse acesso e não ter oportunidade de estar em movimento para poder praticar uma atividade física, ele chega no projeto com várias limitações. E aí é um desafio também. Então é muito da geração, né? Eu pego de exemplo assim, a minha geração era a geração que brincava na rua, altinha, 2 toques na bola, a rua de cima contra a rua de baixo. Hoje já não tem mais isso. Rua de cima contra a rua de baixo, a Barroca contra a Rua Silva. Exatamente, exatamente. Então assim, a quadrinha da Rio de Janeiro. Então assim, eu sou dessa época assim, né? Você é da época da quadrinha, eu sou da época que era ribanceira, não tinha quadrinha. Então, exatamente. A gente jogava ali na Barroca, era a Barroca, exatamente. E o primeiro tempo jogava na descida e o segundo na subida. Quem ganhou fica e vambora. É isso mesmo. Então assim, é entender, né? É um choque de realidade, mas que a gente tem que estar se habituando, tem que estar inovando e entendendo a necessidade de tentar fazer o diferente para poder proporcionar essa vivência para os alunos de uma maneira eficiente, né? Tem coisa que a gente fazia, igual eu falei, a gente fazia lá em 2010 que não cabe mais. O nível de exigência, às vezes, com o aluno, entender que a percepção em relação ao jogo e a modalidade é outra, porque são muitos, o acesso é diferente, né? Hoje, o aluno e o atleta, pensando no alto rendimento, que é a condição que eu também estou hoje, e trabalhando com esses atletas, com esse tipo de atleta, são atletas que formam opiniões, são formadores de opiniões. Então, lá atrás, o professor 10 voltas na rua, 10 voltas na quadra, você dava as 10 voltas na quadra. Agora, hoje, eu me deparo com um atleta falando, professor, por que eu vou dar 10 voltas? Entendeu? Eu falo excesso de informação, exatamente. Chega muito rápido para eles, né? Então, assim, isso mesmo. Os atletas, tô falando já no alto rendimento, né? Com essa vivência de já estar 10 anos trabalhando no alto rendimento. Hoje os atletas são inteiramente formadores de opiniões. Então, assim, até para você aplicar um treino, um exercício, exige um pouquinho mais, né? Então, acho que o choque de realidade no desenvolvimento esportivo tá nesse ponto aí. Eu acho que é interessante, porque faz você crescer enquanto pessoa e profissional. E é o que a gente precisa hoje para poder proporcionar uma vivência melhor para esses garotos. E sem contar que é a maior dificuldade nossa, que você no futebol, eu dou aula nas escolinhas de judô, a maior dificuldade que nós temos é o próprio pai da criança, né? Exatamente. Porque nenhuma criança é igual a outra, que você vai colocar 20 moleque na quadra, eles vão acompanhar ao mesmo tempo, que eles vão aprender ao mesmo tempo, uns vão aprender mais rápido, outros vão aprender mais devagar, e só que vão chegar ao mesmo objetivo, que é aprender o que é o futebol, que é um esporte em grupo, só que o problema maior é lidar com o pai dos nossos atletas, com o pai das nossas crianças, que ele acha que o filho é craque, que acha que tem que aprender e acaba dificultando o nosso trabalho, não é isso? Exatamente. E eu vou dar 2 pontos para você, no comparativo, né? Tanto na iniciação quanto no alto rendimento. Eu vou começar pela iniciação. Eu sou o tipo de treinador, enquanto formador, que tem uma visão que tanto o aluno quanto o atleta, ele pratica uma atividade, seja ela qual for, e o que eu tento fazer é despertar autonomia nesse atleta. Eu, enquanto profissional da área, né, enquanto treinador. Só que é o que hoje, essa bolha que os pais tentam deixar os filhos, acaba limitando esse processo de desenvolvimento desses futuros jovens atletas e atrapalhando a formação da criança. Pensando no processo, pensando nessa formação e desenvolvimento não só
pro esporte, mas pra vida, é o que eu costumo dizer. Então, assim, eu falo muito pros meus atletas hoje lá no clube, né, onde eu estou atuando. O meu trabalho é para desenvolver a autonomia de vocês. Então, o horário é para ser respeitado, né? A forma, ou o plano de jogo, ou a estratégia de jogo é para ser respeitado, porque enquanto atleta vai ser, daqui a pouco, daqui 5, 6 anos, de repente você foi para uma outra área, vai ter que ser também. Você vai ter que bater o cartão, você vai ter que respeitar uma meta, você vai ter que, enfim, para além do futebol, vocês precisam se desenvolver como pessoas. Né? E eu estou nessa condição de formar ali pessoas com caráter, entendendo os princípios e a relação de valores que o esporte Formação traz. do cidadão, tanto Exatamente. no esporte como para a vida, né? E quando eu costumo dizer assim, que aí iniciando lá, na iniciação, nos projetos de iniciação, o que eu vejo? Muitas das vezes o pai querendo mais que o aluno. E isso é um fator limitante. Por quê? Às vezes o pai quer que o aluno jogue, mas ele não quer. Quer que o aluno pratique, mas ele não quer. Calma. E a primeira pergunta que eu faço aos pais quando vão fazer lá a matrícula do aluno lá na Craques de Elite. E aí, faz aula experimental, gostou? Legal, bacana. Então agora eu gostaria que você, com o seu filho, discutisse a possibilidade de dar continuidade, tá? Né? Não, mas eu quero. Não, mas não é você que tem que querer, é seu filho. E isso, os pais olham assim pra mim. É verdade, né? Então, assim, é um choque de realidade, porque às vezes o querer do pai está na frente do querer do filho. E eu falo, e você não tem que, nessa faixa etária de 6, 7, 8, 9, 10 anos, se puder, o aluno tem que praticar 3, 4, 5 outra modalidade, para ele poder se desenvolver no aspecto... E saber o que ele quer. Exatamente. Então, assim, é isso que os pais precisam entender. Meu aluno tá no futsal, vai fazer uma natação, vai fazer uma outra atividade que desperte a autonomia dele e a capacidade de ele se desenvolver fisicamente, cognitivamente, porque isso é para a vida. Então não é só sobre o futsal, não é só sobre o futebol, é sobre o desenvolvimento dele esportivo enquanto pessoa, né? E aí, quando entra esses questionamentos, os pais realmente olham assim, verdade, não, você tá certo. Então, assim, sabe, é um gatilho que eles não esperam. E acho que começa daí, entendeu? E o pior também é cuidar da frustração do pai, que ele quis ser. Exemplo, ele quis ser o jogador de futebol, nunca conseguiu e quer transferir essa responsabilidade para a criança. Oxe! E Marquinhos, eu convivo muito isso, principalmente hoje, podendo trabalhar nas categorias de base, que o nível de exigência é maior, pensando no alto rendimento, porque nas categorias de base eu acredito que a gente trabalha em 3 fases, né? A iniciação, né? A especialização e a formação. Isso no alto rendimento. Né? Eu já estou numa fase ali de uma categoria que está entrando numa fase de especialização, que é sub-15, sub-17, chegando na sua formação final, sub-20, com transição e integração para uma categoria profissional e principal. E o que eu mais vejo é isso. Para além do desenvolvimento do atleta, o pai querer mais do que ele, né? O pai querer que ele jogue mais do que o outro. Então, lidar com essas frustrações do pai é uma relação que pode atrapalhar diretamente o seu filho na formação dele e da onde ele estiver. Eu tive um caso recente agora, na qual o pai não gostou do filho ter saído. E, enfim, e isso tomou uma proporção muito grande, a ponto do pai prejudicar o filho. E a direção tem que tomar partida e tá dispensando o filho nesse processo. E quem sofreu? Foi o atleta. Foi a criança. Por conta de uma atitude antiética e antidesportiva do pai. Então, acho que os pais, eles precisam se conscientizar conscientizar disso, né? Que eles precisam, nesse processo de formação, ser pai. Seu pai que apoia, seu pai que dá essa condição do filho dele de forma construtiva, poder alimentar a ideia de ele continuar perseverando e construindo o caminho legal ali para a atividade que ele está exercendo. E não ser um intercessor que vai romper isso aí ou vai dificultar isso aí. Né? É o que eu costumo dizer, chega de ser o pai que no carro fala, você devia ter feito gol, você deveria ter feito isso. Para de ser o pai treinador, para de ser o pai, sabe? Seja pai, seja o pai que vai
Só incentivar, seja o pai incentivador. Levar o moleque para frente e não o crítico. Exato. O pai investidor. Você pode ser você pode se colocar numa condição de pai que vai conseguir ajudar seu filho nesse processo. E quando você entender que está atrapalhando, tira o pé, né? Tira o pezinho do freio, começa a ter comece a tentar entender como você pode ajudar mais o seu filho, porque eu tenho certeza que ele pode ir muito mais longe se você for esse cara que vai alimentar essa ideia com ele. É isso aí. Falando em pai, o pai da molecada aí, que está nos assistindo agora, como ele pode conhecer o projeto Craques de Elite? Como que funciona? Legal. O projeto Craques de Elite hoje está localizado em 2 unidades, né? Uma no bairro Santo Antônio, no ginásio Aresme, e outra aqui na unidade Parque Linear, no ginásio Vitória Downs, tá? Aqui no bairro Santa Maria. Santa Maria Olímpico, né? É meio que divisa aqui. Tudo junto ali. As aulas são no período da noite, às segundas e quartas no ginásio Aresme, e às terças e quintas aqui na unidade 2, no Vitória Downs, né? No Parque Linear. Então, fica o convite para os garotos de 5 a 12 anos, nesse processo de iniciação, poder tá indo fazer uma aula experimental, conhecer o projeto, se identificar e poder dar sequência, né? Hoje, por meio do projeto, a gente tem dado essa oportunidade e fica o convite, né? Papai e a mamãe que está nos assistindo aí, que quer realmente introduzir essa modalidade para efeito de formação para o seu filho, fica o convite. Menino, menina. Inclusão total. Um dos aspectos é não excluir. Então, menino, menina, né, o seu filho aí com necessidade especial, com grau de autismo, desde que não seja severo, né, que ele possa ali reagir perante a atividade. A ideia é de integração mesmo. Não Idade excluir. a partir de 5 anos, dos 5 aos 12 anos. Ô Ed, fala pro Marcelo não me perturbar e sortar a propaganda nossa aí, que ele fica me perturbando aqui, Ed. Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Desenvolvimento de software, integração e serviços de manutenção especializada. A tecnologia da Decode System trabalha para simplificar os processos empresariais, tornando mais eficiente a comunicação, organização e otimizando o tempo. Venha nos fazer uma visita. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas.
relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mu Park Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos, e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Charlie, qual a sua idade? Vou fazer 37 amanhã. Você tá muito novo. Eu ia perguntar se você chegou a jogar com o... Na época, com o Ganso, com o... Eu vou lembrar o nome dele, que estudou comigo. Ele foi até da seleção brasileira de futsal. Cleitinho. Eu vi jogar, inclusive sou fã. Muito bom jogador. Jogava muita bola, Nossa, né? Tá maluco. Hoje ele tá parecendo essa mesa eu aqui, sou... bicho. Eu sou um pouquinho mais novo. Ele tá parecendo essa mesa de... Eu joguei com ele, mas nós jogávamos nos universitários, né? Sim. Ele estudou comigo, Legal. Fizemos a faculdade de educação física, mas ele jogava com uma facilidade que, pelo amor de Deus, né? Muito. Uma habilidade, né? E acho que, pensando na modalidade, você vê que automaticamente esses atletas que têm as características de salonistas, eles estão muito na frente dos demais, né? Outro dia eu vi ele jogar, tá grandão, tá gordão mesmo, que largou tudo, né? Sim, Tá. natural, né? Ele deve ter quase 50 anos ele deve ter agora. Mas a mesma facilidade, só Sim. não corre tanto. A cabeça pensa maior, né? O corpo é. já não reage tanto, mas é normal. Ô pessoal, quando você que quiser conhecer o projeto Craques de Elite com o Charles, a produção vai colocar aqui as redes sociais dele. Qual o telefone, Charles? Telefone, agendamento de aula experimental, qualquer outra informação pelo WhatsApp, tá? 11 96845 9111. Aí pega a molecada lá de baixo, sub-8, sub-10, sub-12, aí vai 14, 15, aí o negócio já fica mais dificultoso, Aí o né? funil já encurta. Aí eu acho que é a pior época que tem, não pela molecada. Molecada, você ali do sub-10 para frente, você já começa a ver realmente quem tem condição, quem gosta, quem vai ter de seguir para o alto rendimento, a gente sabe ali. O maior problema que a gente vê hoje, a molecada chega com 15 anos estoura muito. Aí chega a época dele ter que fazer uma opção. Trabalho, estudo ou esporte. 2 eu consigo, e a terceira não consigo. Exatamente. Aí, 90% dos casos, o cara desiste do esporte. Exatamente. E aí, conta como que é. É uma frustração para nós técnicos saber o potencial que a criança tem e ter que largar porque eu estudo e trabalho. E nós não temos incentivo nenhum, não é isso, Charlie? Exatamente. E assim, convivo diariamente, assim, porque eu tô trabalhando numa categoria que é determinante, né, para isso, né, ali 15, 16, 17 anos, onde o atleta ele vem numa projeção ali de iniciação, já no aspecto ali de especialização, tendo já
já tendo que tomar essa decisão, né? Essa decisão é conjunta, é por parte do clube entender se ele vai dar essa projeção para o atleta, entender com quem ele está trabalhando, né? Se ele tem empresário ou não, né? Como é que é a relação de base familiar, né? Para que ele possa se consolidar nisso também. Então hoje eu convivo com atletas que não tem pai, só tem mãe, tem pai, mas não tem mãe, ou não tem nem pai, não tem nem mãe, mora com os avós, né? E isso determina muito também a sequência desse atleta. Então, assim, eu acredito que parte muito por conta dessa orientação, e hoje eu prezo muito pelo quê? Pela informação. Né? Pela informação. E uma questão que fica muito evidente, assim, e que a gente tem feito e tem dado certo, Marquinhos, lá no clube, é as reuniões pedagógicas, né? A ponto de atentar os pais e os responsáveis quanto a esse processo de formação e quanto a esse processo vai exigir dele. Então, deixar claro que a parte escolar é importante, aliada ao futebol, aliada a ter uma base familiar consolidada e apoiando nesse processo para que ele possa chegar e galgar alguma coisa dentro do esporte, que o funil é muito curto, né? Eu costumo dizer. Citei isso numa outra oportunidade e vou citar de novo, tendo uma base aí para os atletas que têm ascensão da base ao profissional, são bem poucos. Menos de 1%. Do tanto de atleta que tem, é menos de 1%. São muitos, são bem poucos. A gente tem uma competição, que é uma das maiores competições a nível nacional, se não for internacional de base, que é a Copa São Paulo. Tive a oportunidade de disputar 2 como atleta e 4 como comissão técnica. E você pega aí aproximadamente 100 equipes que disputam essa competição, saiu dados aí que 5% desses atletas que disputam a competição chegam no profissional. Então a gente tá 5% dos atletas que já estão disputando alto rendimento, que já estão em times em condições de disputar a Copa São Paulo de futebol, só 5% chegam no profissional. Chegam no profissional. Não que vão se dar bem. Chegam no profissional. E em diversas esferas. Chegam no profissional tendo que brigar para jogar de repente numa 2, numa 3, que eu já vivi isso. Ou então chega tendo que ser o terceiro reserva de uma equipe principal de alto nível, mas aí não consegue se consolidar e tem que ser emprestado para um time de uma esfera menor, né, de um mercado menor, para dar minutagem. Ou então o empresário, por anseio, de repente o atleta ganhar minutagem, ou por conta do investimento ter sido alto, desde a formação, tenta vender ou fazer negócio para que esse atleta vá de repente para um Oriente Médio, ou para uma Ásia, ou para um outro continente, para tentar fazer a vida e retornar isso de forma financeira. Então são muitos aspectos assim que colocam o atleta nesse meio que é desafiador e com um funil muito curto. E o pior de tudo, para nós, assim, é que a vida do atleta, a gente falou agora mesmo a respeito que ele tem que fazer opção, e se possível fazer as 3, teria que fazer as 3, porque a vida de um atleta profissional, é muito curta, vai para ser bom 15 anos. Exatamente. E depois acaba. Aí acabou essa vida profissional dele aqui. Se deu certo, bom, ganhou um dinheirinho, se tiver cabeça no lugar, guardou, vai conseguir. E se não chegou? E se chegou e não ganhou dinheiro, o que vai fazer depois? Exatamente. Tem que se profissionalizar, tem que ter o estudo, tem que fazer uma faculdade. Pior é acabar a vida da tela, que é curta, e você sabe disso, Charles. É muito curto. É muito curto. Então, nós sempre trabalhamos, eu sempre trabalhei meus assim, vai aqui, mas você vai ter que estudar. Exatamente. Mas não tem condição. Não, então peraí que nós vamos te dar essa condição. Exatamente. Eu, quando eu era técnico, dirigente da Associação Desportiva do AD São Caetano, mas o departamento de judô, Charles, graças a Deus, todos os meus atletas que se deram bem na modalidade, que se empenhavam e se dedicavam, eu fiz estudar, através da parceria com a própria prefeitura, todos eles saíram formados em curso superior de lá, e hoje a maioria deles, que sabe, é um orgulho para mim, estão trabalhando, são advogados, engenheiros, fisioterapeutas, médicos, saíram formados de lá, né? Isso é um orgulho muito grande para nós, né? Grandes profissionais de outras áreas, inclusive, né? Acabou o esporte, você vê, com
É isso no futebol, 15 anos que vai. Olha, agora o judô ele é muito parelha. Então você pega um cara de 20, 30 anos, vamos pôr 30 anos, que é novo. Exatamente. É novo, pro futebol é ali o auge dele. No judô, com 30 anos, já está se aposentando. Porque é tão pareia. Você pega os moleques de 18 vem com sangue no olho, sangue nos olhos, né, que a gente fala, e já dá trabalho por aquele pessoal. Então a vida deles é muito curtinha e muito treinamento, muito intenso, muito. Ixi, acaba se não tiver o estudo. Vamos mudar um pouco para os mais velhos agora, continuar a nossa conversa. Como treinar. Você sabe que em 2005 nós estávamos falando da Copa São Paulo? Sim. Então, você sabe que a Copa São Paulo de 2005 fui eu que fiz? Show. Porque eu era secretário de esporte do município de São Paulo. Sim. Então, de 2005 fui eu que fiz. E lá a gente consegue ver a complexidade que é, e vou falar, e vou mais longe. É um campeonato tiro curto, que é um dos mais competitivos. Posso falar que ele é mais disputado e competitivo do que a própria Série A, bicho. Porque é tiro curto e a molecada quer mostrar serviço. Tem que mostrar serviço. Exatamente. Ali, porque é ali que abrem portas e janelas. Vamos pôr assim, que abrem portas e janelas. A única coisa que foi a desgraceira daquele 2005, só teve uma. Que o Corinthians que foi campeão, rapaz. Corinthians, eu tive que entregar o troféu pros Corinthians lá, mano. Pelo amor de Deus. Mas por um lado é bom, né? Lá, quando secretário. Não, você sabe que na época, o preparador físico, não sei se você conhece o Danielzinho? Danielzinho, trabalhou Danielzinho também estudou comigo, mas ele estudou. Foi meu preparador físico, inclusive. Isso, ele estudou comigo não era ginásio, né? Não, era primário. Ele estudou comigo no primário e no ginásio. Aí ele também virou educador físico, que nem eu. E ele era o preparador físico do Corinthians. Sim, exatamente. Danielzinho já foi meu preparador físico em São Caetano. Esse foi um que se dedicou bastante à profissão. Ele sempre gostou disso, foi. E até hoje, né? Até hoje tá aí. Como treinador do Sub-15, qual a maior dificuldade que você enfrenta hoje com a garotada? A maior dificuldade realmente Não, espera um pouco. Falar em Corinthians. Você é corintiano? Não, eu sou santista, na verdade. Santista. Também tomou uma naba, né? Como é que joga contra o Flamengo daquele jeito e perde o Mirassol? É complicado, né? É só coisa do futebol mesmo. Não, é que eu não assisti os jogos. Quanto que foi o jogo do Corinthians esse final de semana? Você sabe, Charlie? O jogo do Corinthians, eu vou falar. Contra o São Paulo, né? Tomou uma naba de 2-0. Um pouquinho 3, só, né? 3, né? 3 ou 2? Eu vou falar pra você que eu não assisti esse jogo, você acredita? Foi 3. Eu não assisti esse jogo. Não, foi o Santos que foi 3. O Santos tomou de 3 no Mirassol. Foi 2 pro São Paulo. O Santos tomou de 3 no Mirassol, porque esse jogo eu inclusive assisti. Tava fora, tava em Campinas. E tomou de 2 num time que tá ali 2 pontos. Ponto da zona de rebaixamento. Então, mas esse que é o ponto, né? Esse que é o cuidado. A Série A é muito competitiva. Então, ao mesmo tempo muito que igual, né? Ao mesmo tempo, e aí fica a reflexão, né? Ao mesmo tempo que o Santos, jogando contra um Flamengo, primeiro colocado, conseguiu uma vitória importante com o gol do Neymar, jogar contra o Mirassol tomou de 3. Então, assim, a tensão do começo ao fim. Mas a gente fala Mirassol, só que o Mirassol ganhou do Corinthians, não, ganhou do São mérito, Paulo, tá brigando lá em cima. Ganhou do Corinthians, empatou com o São Paulo, empatou com o Palmeiras e ganhou do Santos. Exatamente. Os 4 grandes da capital, o Mirassol encarou de igual para igual. Mas eu tive a oportunidade de conhecer recentemente a estrutura do Mirassol, Novo Horizonte. Trabalho sério, né? São equipes com trabalho sério, com um nível de investimento alto, né? Porque são clubes de Série A e por estarem ali, né, nesse patamar, estão brigando de igual para igual com qualquer outro clube. Então. Entendeu? Então, lógico que Red Bull Bragantino, né? Quem diria que o Red Bull Bragantino, né?
há Líder, 4, 5 anos líder. atrás, estaria ali brigando por um G4, um campeonato brasileiro. Não é de agora. Já há 2, 3 anos aí batendo, né? Então, assim, eu acho Mas que... quando o trabalho é sério, você vê. A gente fala assim, ó, o Red Bull. Que nome bacana que tem lá, que gastou milhões, não tem. O Mirassol, Reinaldo, que tá velho já, vamos pôr assim, para Diretor de futebol do Mirassol, Paulinho, né? Vale lembrar, Paulinho, ex-volante do Corinthians, o Paulinho, isso. O próprio Palmeiras, até agora não, agora fez puta do investimento por causa do Mundial. Trouxe o Paulinho, trouxe o Vitor Roque e o Maurício. Então foram 3 por investimento. Mas ganhou tudo, não tinha esses nomes. Sim, mas tinha um trabalho sério desde lá da sua diretoria, de todo mundo. Veio com um trabalho sério e disputa qualquer título aí de igual para igual com todo mundo. Eu acredito no futebol, que futebol ele é feito com planejamento. Então, a curto, médio e longo prazo. Acho que a palavra primordial para quem quer fazer um futebol, principalmente de alto rendimento, é planejamento. Eu acredito muito nisso. Então, se você pegar hoje as equipes que estão se destacando, e a gente citou algumas delas aqui, é por conta de um planejamento bem feito, né? Você pega um Red Bull Bragantino, o DNA, eu lembrei agora. Tá DNA vendo? de esporte. O DNA da equipe é a filosofia, como eles pensam o futebol, é diferente. Mesma coisa o Mirassol, né? Mesma coisa o Novo Horizontino e tantas outras equipes que estão aí no cenário. Então, assim, tudo baseado num bom planejamento. Então, se você pegar as equipes mais conturbadas, e eu vou num dado muito interessante, você pega das 4 equipes de São Paulo, que sempre foram uma só tá lá brigando lá em cima. São Paulo embaixo, Corinthians embaixo e Santos lá na zona de rebaixamento. Porque por falta dessa... Veio o Palmeiras, ele veio de 2 rebaixamentos. Aí o Paulo Nobre, muito bom dirigente, pegou aquilo lá, organizou, fez os seus sucessores, que pensavam igual a ele, e fez essa máquina tanto de futebol como de ganhar dinheiro. Exatamente. Você vê o próprio caso do Richard Rios. Sim. Pagou 7 milhões de reais do Guarani, 7 milhões, e vendeu por 200 milhões agora. E você tocou num que pouca gente sabe, e aí o Richard Rios, para quem não acompanhou a trajetória dele, é um atleta que até então, há um tempo atrás, ele jogava na seleção, ele jogava na sua seleção de base de futsal. Ele veio pro Flamengo para jogar futsal. Você tá entendendo? E aí ele já era o 10, capitão na época, 18 anos, 17, enfim. E aí você vê como é que é o futebol, né? A roda gira e tá no lugar certo, no momento certo, fazendo valer a todo momento e aproveitando as oportunidades. Jogava futsal no Flamengo e foi pro Guarani para jogar campo. Tudo a ver, né? E o Guarani, então assim, futebol, o time é muito rápido, né? Então, e a visão do tanto do Guarani e mais do que o cara do Palmeiras, não, agora esqueci o nome dele. Pô, esse cara que tá lá, fez um campeonato paulista de médio para bom, pode trazer que ele vai se dar bem aqui. Exatamente. E arrebentou. Exatamente. E ele arrebenta na seleção do país dele lá. Exatamente. E como volantão, acho que é um dos melhores que está jogando no Brasil hoje, né? Exatamente. Tem seu destaque. Charlie, temos mais 300 perguntas, mas o pessoal já está brigando comigo aqui. É isso aí. Então, fala mais uma vez suas redes sociais, o telefone para o pai ou a mãe, o avô ou a avó que queira ingressar, os teus filhos ou netos, tanto faz homem, mulher, menino, menina, portadores de qualquer tipo de deficiência, as portas estão abertas lá no Craques de Elite. Qual que é o Instagram? Se bem que ele vai colocar aqui, mas fala para nós aí. Mas já ressaltando aí, Craques de Elite, Instagram, @craques_elite, SCS. WhatsApp para informações e agendamento de aula experimental, 11 96845 9111. E fica o convite para você
papai e mamãe da região de São Caetano, que queira estar introduzindo seu filho na modalidade de futsal, né? A agendar uma aula experimental conosco, seja na unidade Santo Antônio, no ginásio Arésio, ou aqui na unidade Parque Linear, no ginásio Vitória Dalmas. Última pergunta para você. Você tirou 9,5, hein? Você tira 10 agora. O esporte é um agente transformador na vida de uma criança? Muito. Eu acredito, tem uma frase que eu carrego comigo que o futebol ele transforma vidas e forma cidadãos do futuro. Então eu acredito muito nessa frase porque o futebol tem essa capacidade, né, de trabalhar o aspecto social, desenvolvimento da pessoa como um todo. Então eu sou muito grato pelo futebol, por toda a vivência, por daquilo que eu conquistei até aqui, em meio aos projetos que passei, em meio às oportunidades que eu tive. E foi através do futebol, o acesso que eu tive, as culturas que eu pude presenciar, jogando aqui, fora do país, enquanto atleta e agora enquanto treinador. Então, assim, sou grato por esse esporte que me formou para a vida. E eu, na condição agora de treinador e gestor de um projeto aqui na região, quero poder proporcionar isso também para a garotadinha que está vindo, para essa geração que tem muito aí para vivenciar através do esporte. Charlie, foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast DNA de Esporte CS. Espero que venha mais vezes para a gente falar mais dessa molecadinha, que acho que é um assunto muito importante da gente estar sempre tratando, exatamente, que é o esporte na vida das nossas crianças, dos nossos filhos. O esporte salva vidas e não deixa com que nossas crianças fiquem no ambiente pesado das drogas, das ruas. Exatamente. Então, levando ele para as quadras esportivas, levando as nossas crianças para projetos sérios igual é o seu, eu acho que é a grande salvação, é o grande remédio para a nossa sociedade. Obrigado por sua presença, Charles. Espero muito sucesso, que tenha muito sucesso, e espero vê-lo mais vezes aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, primeiramente, o convite, né? Poder novamente estar falando de futebol. Para mim é sempre uma honra, vai ser sempre um prazer. E eu queria aproveitar também, antes da festa, poder te presentear aqui uma camiseta do nosso projeto, 15 anos. Essa aqui é você entrar na quadra e dar aula, porque é da comissão técnica. Então deixa comigo, vamos abrir para mostrar para o povo aqui. Deixa comigo que vai ser um prazer, eu vou visitar você. Galera... Isso aí, Craques de Elite, 15 anos. Seguimos fazendo história. As duas, tanto faz. Muito bom. É isso aí. Eu agradeço o presente. Tenho certeza que seu projeto já é um sucesso. 15 anos, né? Exatamente. 15 anos de projeto aí. E daqui... por mais 15, se Deus quiser, por mais 30, por mais 40 anos. Seguimos fazendo e contando histórias, se Deus quiser. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do nosso entrevistado, o Charles, aqui no nosso programa. Espero vê-lo na próxima semana com o nosso DNA do Esporte SCS. Não esqueçam de se inscrever aí no YouTube e também no Instagram, @DNA do Esporte SS. Te espero a semana que vem. Um beijo no coração de vocês apaixonados pelo esporte.